Queridos amigos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Bons Pastores, o podcast onde estes três bons amigos que aqui estão à vossa frente falam sobre a vida, o ministério e a cabeça e fazem-no sempre sem truques. Esta é a segunda temporada com programas semanais. Vamos estar durante 13 semanas com vocês aí desse lado e volto a relembrar o que já relembrei ou que já disse em episódios anteriores, é que vamos dedicar o último programa desta temporada a responder especificamente às tuas questões aí desse lado, às vossas questões. Questões essas que podem chegar até nós de duas formas. Podem chegar através de comentário em qualquer um dos episódios do programa, do videocast no YouTube, ou então no podcast, no Spotify, vais encontrar uma caixinha para deixares a tua pergunta e estaremos no último programa desta série só a responder às perguntas, aquelas que tiverem resposta, obviamente, aí desse lado. Como sempre, já sabes onde é que nos podes encontrar, se nos estás a ouvir, sabes que nos podes ver e nós somos tão bonitos, vale tanto a pena. Ou então, se por acaso nos estás a ver, mas até te dava mais jeito a ouvires em podcast, não tem problema nenhum, em qualquer uma das plataformas de podcast podes encontrar-nos. Como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado com estes meus dois amigos aqui no meu lado esquerdo, o meu querido amigo Carlos Cardoso e o meu querido amigo Tiago Cavaco, que eu saúdo na paz do Senhor, eu tiro o meu chapéu imaginário. E hoje o tema do programa, porque estamos em Semana do Trabalhador, Dia do Trabalhador, 1º de Maio, um dos poucos feriados globais. Hoje vamos falar sobre a ética e a disciplina de trabalho do pastor. Portanto, hoje vai ser um tema impopular, é verdade. Vamos juntar trabalho e pastor no mesmo programa. E vamos também falar um bocadinho sobre as disciplinas que devemos manter, as disciplinas que devemos observar, aquelas que nós devemos também cuidar e criar no nosso dia-a-dia enquanto pastores e como é que lidamos, por exemplo, com picos de trabalho, quer às vezes de muito trabalho, quer de alturas mais tranquilas da vida, digamos assim, e vamos também falar um pouco sobre como gerir um trabalho em que muitas vezes somos nós, enquanto pastores, que decidimos o que é que fazemos, mas onde também às vezes é muito fácil não desligar nunca e manter as coisas quase que 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, uma espécie de rolo compressor. E eu vou começar este programa, como habitual, lançando uma pergunta, mas neste caso lançando uma pergunta ao aposentado da sala. É mesmo? É normal, Carlito. És normalmente tu. E a minha questão para ti, e porque também tu tens muitos anos de pastorado e durante muitos anos dirigiste, nomeadamente a ICMAV, mas também antes da ICMAV, outras igrejas. A minha pergunta para ti é, durante todos os anos em que estiveste e ainda estás bem ativo, como é que era uma semana normal, se é possível um pastor ter uma semana normal, como é que era uma semana normal de trabalho para ti? Eu respondo essa pergunta como outra pergunta. Opa! Há algum pastor que tem alguma normalidade no que quer que seja? Certo? Que é isso? Que é isso de normal no trabalho? Eu não sei o que é isso de normal. Isso é para o bem ou para o mal? Normal era quando eu era professor de educação física. Isso é que era normal. O pastor não tem nada normal. Tudo é normal. É assim, de facto, o trabalho do pastor começa muitas vezes até com questões de âmbito pessoal. Sei lá, olha, por exemplo, eu considero, do meu ponto de vista, enquanto pastor, fazia parte da minha função pastoral cuidar, por exemplo, da minha vida pessoal, da minha vida devocional, por exemplo. E até eu tenho o meu tempo devocional com oração. Faz parte, deixa-me usar esta expressão, do meu trabalho pastoral. A leitura da Bíblia, a reflexão, o estudar, o preparar as minhas mensagens, não é? Isso fazia parte do meu trabalho. Além disso, também tinha dias de maior atividade, às vezes todos os pastores, quase todos os pastores, pastor que se preze, têm muitas reuniões.
Porque se não tiver reuniões, isso não é trabalho, correto? Ele tem que ter uma série de reuniões. Até há quem diga que um dia o pastor, quando chegar ao céu, se não houver reuniões, ele não se vai sentir bem, né? Ele vai se sentir mesmo muito mal. Portanto, tem que ter reuniões. Existem reuniões de liderança, existem reuniões que se têm no âmbito dos vários ministérios, pelo menos na igreja que eu pastoreei durante estes anos todos. Às vezes havia reuniões que eu tinha com outros ministérios que eu representava. Por exemplo, eu fui, ainda hoje faço parte da direção de uma comunhão de igrejas, de relações de igrejas, que é a Fraternal, fiz parte da direção da Aliança Evangélica Portuguesa e outras associações ou digamos, redes de igrejas, e tinha N reuniões por mês para estar nesse tipo de relacionamento com outros pastores, a tratar de uma série de coisas, também com aconselhamentos pastorais. Portanto, isso era normal do meu dia de trabalho. Só que às vezes havia dias mais calmos, havia dias de maior atividade, às vezes o meu trabalho tinha um maior stress, menor stress, e não tinha hora, né? E não tinha hora. Portanto, isso tanto podia ser ao final do dia, como ao final do dia eu podia estar perfeitamente descansado, mas às vezes à noite havia reuniões e eu tinha que fazer isso. E, portanto, essa era um pouco as minhas rotinas de trabalho, que eu adorava, confesso que eu adorava. Tiago, não sei se a tua experiência é muito diferente. Que outras rotinas é que tu, mais do que rotinas que tu tenhas, rotinas que tu cuidas? Imagina, aquelas rotinas que tu fazes questão de uma forma intencional de ter no teu dia-a-dia, obviamente rotinas de trabalho, ou que entram neste até conceito de trabalho que o Carlinhos estava a falar. Quais são essas rotinas? Bem, em primeiro lugar, a coisa mais importante, o Carlito já falou, quando para todos os efeitos, e vou talvez usar a expressão que será menos bíblica, para defender um valor que eu acho que é bíblico, que é, nós somos pagos para, sem dúvida, nós somos pagos para nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Por exemplo, não é? Quando nós lemos aquele primeiro conflito lá nos Atos dos Apóstolos, por causa da distribuição das viúvas, em que têm de entrar em cena os diáconos, é? No capítulo 6, no verso 4 é precisamente isso uma das coisas que é dita pelos apóstolos, e nesse sentido nós prosseguimos a missão apostólica de servir o povo de Deus, a igreja, com a palavra, que é, eles tinham de começar a trabalhar para que os pastores fossem pastores, e significava que eles tinham de se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Portanto, diríamos que uma parte da nossa job description é esta, de facto, as pessoas têm de saber que nós nos dedicamos mesmo a isto. Claro que depois, dependendo das circunstâncias de cada igreja, por exemplo, sei lá, o país onde está, a cultura que tem, a dimensão que tem, há características diferentes na agenda de trabalho de um pastor. E também antevi, nas palavras do Carlitos, este aspecto da estação da vida, não é? Porque às vezes há estações diferentes. Eu vou dizer-vos algumas das coisas, Ruben, para responder à tua pergunta, que eu acho que são obrigatórias, vindas do aspecto mais importante que o Carlitos já mencionou, que é a nossa dedicação à palavra. Portanto, nós temos diariamente, todos os dias temos de ler a palavra, e temos de ter um tempo para isso. Não quer dizer, por exemplo, para mim, o tempo de dedicação à palavra não é igual todos os dias. Claro. É verdade que, por exemplo, no meu caso, mas isto sou eu, pode ser diferente para outros, eu mantenho aos 45 anos um hábito que já tem mais de, sei lá, deve ter, não tem 20 anos ainda, mas deve andar lá perto, que é, eu faço questão de ler a Bíblia todos os anos. E tenho um método básico de ler 5 capítulos por dia, porque dá para os dias em que por alguma razão falho nessa leitura. E, por exemplo, isso é das primeiras coisas que eu faço pela manhã. Mas é verdade que, por exemplo, pelo menos 3 vezes por semana eu tento juntar o meu tempo de exercício físico ao tempo de oração. Então tenho um hábito desde 2010, em que, vivendo ali em Oeiras, corro até à praia
e enquanto vou a correr até à praia, isto leva-me pouco mais de 10 minutos, porque eu vivo perto do mar, em Santo Amaro de Oeiras. Enquanto vou correr à praia, oro e dou um mergulho no mar durante o ano todo. Depois volto e venho a recitar alguns textos bíblicos ou lembrar-me algumas coisas que são importantes para mim a nível de princípios. Portanto, pequenas memorizações. E tento que, por exemplo, este programa devocional aconteça pelo menos 3 vezes por semana. Isto leva a cerca de 40 a 50 minutos. Nos outros dias, tento que, por exemplo, quando vou para a igreja trabalhar, que geralmente é terça, quinta e sexta, que ou vá a recitar algum texto bíblico, e há 2 em particular que me acompanham, que é o Sermão do Monte, uma vez por semana pelo menos, que o recite, ou João 14 e 15, que ainda estou a memorizar também, porque é chegar até ao capítulo 17, mas está-me a levar uns anos. Ou, por exemplo, a ir ouvir uma mensagem, ouvir um sermão, e, portanto, isto no que diz respeito à dedicação no momento devocional, de leitura e de meditação. Claro que, por conta fica aquilo que o Carlito já disse, que é, dependendo do texto bíblico que nós vamos pregar, há uma dedicação prévia. E só para não levar muito tempo, porque isto pode ser muito chato, a maneira como eu organizo a minha semana, mas só porque perguntaste, de um modo geral, já foi diferente noutras épocas da vida e pode vir a mudar. Mas eu tento que a segunda-feira de manhã seja um espaço de passeio entre mim e a Ruth, portanto, geralmente à segunda-feira de manhã não estou ligado à internet, levo o telefone, mas só atendo telefonemas dos meus filhos, portanto, e até ao almoço esse tempo é com a Ruth. Depois trabalho geralmente a partir de Oeiras à segunda. À terça e quinta são dias que eu passo o dia todo na igreja. À quinta há uma reunião de oração, portanto vai mesmo até à noite, e são os dias em que há mais, à falta de melhor termo, há mais atendimento, as conversas que o Carlitos falava, portanto as reuniões que não são só reuniões de trabalho, reuniões com as ovelhas, com as pessoas, para conversar com elas. Geralmente isso incide mais sobre a terça e a quinta. À quarta-feira tenho uma rotina de levar os meus rapazes à biblioteca e trabalhamos na biblioteca de manhã e depois eu trabalho a partir de casa, geralmente à quarta. À sexta tento ir para a igreja, mas tento idealmente não me relacionar com ninguém, porque é o dia que eu estou a terminar o sermão. Idealmente termino à sexta para fazer a última revisão ao sábado e depois mandar para a equipa de comunicação e das redes sociais e isso tudo. E portanto o sábado tento que seja um dia de descanso, até porque para nós geralmente o domingo não é propriamente descanso, não é? Pelo menos enquanto nós estamos na igreja não estamos com atitude de descanso, estamos com atitude de concentração e assim de uma maneira assim muito resumida é assim que a semana vai. Bem, já ficamos aqui com uma agenda praticamente. É verdade, Tiago. É verdade. Tu pediste e eu disse, estás a ver? O Carlitos deu o mistério e eu revelei tudo. Exato, é assim. Eu acho que uma das coisas interessantes, e aliás é a pergunta que eu vou fazer a seguir, se não me esquecer dela, que às vezes acontece, mas uma das coisas interessantes eu acho que é talvez às vezes uma ideia que se instalou, e vou pôr aqui o elefante, vou chamar o elefante, da primeira temporada tivemos o elefante, né? Aquele elefante que eu trazia. Parecia. Era cortado. Era o quê? Era cortado às postas, era assim que tu dizias. Exatamente. Mas eu tinha um peluche, até eu cheguei a trazer, já lembro que peluche que era, mas pronto. Também a primeira temporada já começou há 1 ano, portanto é normal que a minha cabeça já não dê para tudo. Mas muitas vezes fala-se do trabalho do pastor como pouco, não é? Muitas vezes acusa-se o pastor ou brinca-se que com o pastor que este trabalha pouco, ou que faz pouco, ou que poderia trabalhar mais, não é? E uma das razões que me levou, para quem não sabe, mas em termos de temáticas aqui os meus colegas deixam sempre ao meu critério o tema a trazer, e uma das razões que me levou a trazer este tema é exatamente eu acho que há uma dicotomia grande entre aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é o trabalho do pastor. Quando digo as pessoas, digo até de dentro da igreja, que não conhecem tão bem, ou de fora da igreja, e aquilo que muitas vezes é a realidade, onde de facto, como em todas as profissões, embora isto não seja uma profissão, é uma chamada, mas no fim do dia é o nosso. Mas também é uma profissão, é verdade. É uma vocação, exatamente. Mas no fim do dia acaba por ser aquilo que ocupa o nosso tempo, e nesse aspecto torna-se a nossa profissão, é aquilo que nós fazemos no dia a dia.
E de facto há muitas vezes essa ideia de que o pastor pouco faz, e dizia eu, em todas as profissões há pessoas que trabalham mais e há pessoas que trabalham menos, e há pessoas que trabalham melhor e há pessoas que trabalham pior, né? Há pessoas mais competentes no seu ofício e menos competentes no seu ofício. E enquanto eu até estou numa posição relativamente privilegiada nesta altura para falar sobre o tema. Eu neste momento não estou a full time, eu não trabalho a full time na igreja. Há 2 anos, vai fazer 3 anos praticamente, que não trabalho a full time na igreja, mas trabalhei 14 anos e provavelmente no futuro voltarei a trabalhar. E portanto é interessante, eu tenho este duplo ponto de vista, mas como tudo, eu acho de facto que às vezes há pastores cuja ética ou disciplina de trabalho de que tu, Tiago, e de que tu, Carlitos, falaram hoje há bocadinho, talvez não sejam tão cuidadosos com essa disciplina de trabalho. Talvez durante a semana, muitas vezes, não seja a sua vocação e o seu trabalho de pastorear as pessoas, de pastorear a igreja, de tomar conta das ovelhas, de gerir tudo aquilo que há para gerir quando há um trabalho de dirigir uma igreja. Talvez muitas vezes não seja isso que está na sua mente, durante uma boa parte do tempo, infelizmente, mas por outro lado, eu acho que nem sequer estamos a falar da maioria, porque há muitos pastores, há muita gente no pastorado que são trabalhadores incansáveis. Há alguns deles, vou dizer uma frase que quase posso parecer herege, há alguns deles até em excesso. Gente que vive 24 horas por dia e 7 dias por semana o seu ministério, a sua vocação, o seu trabalho enquanto pastor, e que depois até muitos deles na frente acabam a pagar preços altíssimos ao nível da sua família, da sua saúde física e da sua saúde mental, exatamente porque durante anos deram-se de uma forma que por um lado sim é altruísta e por um lado é sim uma resposta a essa chamada que Deus colocou na sua vida, mas por outro lado se calhar não observaram ou não colocaram dentro do ministério, e eu falo por mim porque em algumas alturas da minha vida procedi desta maneira, não colocamos como parte do nosso ministério, como parte do nosso trabalho, algumas disciplinas que não tendo diretamente a ver com reunir com pessoas, como falou o Carlitos, gerir os assuntos do dia-a-dia da vida da igreja, preparar mensagens ou sermões, sei lá, tantas coisas que fazem parte do dia-a-dia de um pastor, não tendo diretamente a ver com isto, têm muito a ver com a saúde do nosso ministério e que incluem o descanso, incluem, como o Tiago falava, o tempo com as nossas mulheres ou com os nossos filhos, o nosso próprio tempo de lazer, que no meu entender é das coisas indispensáveis e que eu às vezes conheço pastores e vejo pastores que abdicam de tempo para si próprios, do seu lazer, às vezes nem sequer têm mais nenhum hobby, não tem, e que no meu entender até para mantermos a nossa sanidade mental às vezes, e vocês sabem os dois melhor do que eu, que às vezes a vida da igreja suga a nossa sanidade mental, os temas diários da igreja sugam a nossa energia e sugam o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. E ter isso, por exemplo, para mim, observar essas disciplinas são fundamentais no trabalho do pastor, porque Deus, eu gosto muito, há uma frase do pastor Mário que ele diz muitas vezes, e ele diz que muitas vezes fazemos uma confusão de que Deus nos dá ministérios, mas na verdade Ele deu-nos ao ministério, Ele deu-nos à igreja. Os pastores são um dom de Deus para uma determinada igreja. E se nós somos colocados exatamente para, com aquilo que Deus nos deu, nós pastorearmos, nós abençoarmos, nós trazemos palavra, e para isso nós precisamos de estar bem, nós precisamos de estar saudáveis em todos os aspectos. E por isso cuidar da nossa família, cuidar da nossa forma física, que eu sei que é um tema às vezes um bocadinho mais, mas está aí o Carlitos que vai ao ginásio e não me deixa mentir, que também cuida dela. Ainda hoje fui. Por isso é que tu mantens esses braços bem torneados. Mas, por exemplo, são disciplinas que não têm diretamente a ver com o trabalho, mas para mim são fundamentais, claro, com tudo o resto. Se o pastor vai pregar no domingo, e se o seu trabalho é esse,
em parte, é claro que tem que tirar horas da sua semana, ou deve tirar horas da sua semana, para preparar aquilo que vai pregar. Quer dizer, é óbvio, receber as ovelhas, reunir para gerir aspectos do dia-a-dia da igreja. Claro que sim, tudo isso é fundamental. Nenhum pastor pode se dar ao luxo de deixar de fazer isso, porque essa é uma função que ele tem. A minha questão é, além disso, há se calhar todo um outro rol de coisas que nós pastores não encaramos como parte do nosso ministério e que talvez tenham também eles uma importância e que seria indispensável nós mantermos debaixo de olho como disciplinas para o nosso dia-a-dia. E isto, já me alonguei, quero passar outra vez a bola ao Carlitos, porque o Carlitos é aqui, não sei se já repararam aí em casa, mas o Carlitos é o mais velho de nós. Eu sei que isto é um choque para todos vocês. O Carlitos é o mais experiente, não vou dizer o mais velho, é o mais experiente, é o mais sábio. Já dissemos isso no programa anterior, e é o mais sábio, eu creio que o Tiago concorda comigo. E por isso eu coloco-lhe esta pergunta. Irmão pastor Carlos Cardoso, de onde é que vem uma certa ideia de que os pastores, vou usar termo, o jargão do dia-a-dia, de que os pastores pouco ou nada fazem, ou como eu já ouvi dizer, não fazem nenhum. De onde é que vem esta ideia? Boa sorte, Carlitos. Olha, geralmente vem dos maldizentes. Não, né? A Bíblia fala dos maldizentes, né? E então, geralmente, os maldizentes são peritos nesse tipo de afirmação. Confesso. E estou a falar a sério, não estou a brincar. Tá? Eu vou citar aqui um pastor, uma história que ele contava, já faleceu, e tu conheces, eu não sei se o Tiago conhece, que era o pastor Miguel Coias. Pastor Minha família Miguel... ainda. Hã? Meu tio ainda. Foi teu tio, era teu tio, exatamente. Miguel Coias. O pastor Miguel Coias, com quem eu aprendi muito, foi um pastor que eu admirei e aprendi muito com ele. Ele contava exatamente isto dentro dessa perspectiva, que havia lá, sobretudo, meia dúzia de irmãos na igreja, lá em Coimbra, onde ele esteve, em Coimbra, não é? Que diziam que o pastor não trabalhava nada. E ele dizia assim, olha que não, irmão, olha que não. E procurava-se alguém, se tu conheceste o teu tio, era uma pessoa muito low profile, assim, muito gentil e tal. Mas um dia o homem passou-se dos carretos a ouvir aquilo, sempre que ele dizia, contavam-lhe aquilo, dizia, o pastor não trabalha e tal. Então, um dia, o que aconteceu? À noite, à meia-noite, o pastor Miguel Coias recebe uma chamada telefónica de uma irmã que vivia aí a quase 30 km de Coimbra, numa das áreas de Coimbra, ali perto, 30 km, 30 km para lá, 30 para cá, 70 km. Era meia-noite e recebe, porque o marido dela, ele não era crente, era um homem que tinha chegado a casa alcoolizado, tinha destruído muitas coisas em casa, possivelmente aquele homem, de acordo com aquilo que as pessoas diziam lá na área, era um homem possesso dos demónios, etc. E então o irmão Miguel Coias, à meia-noite, arrancou e foi para a casa daquela irmã. E saiu de lá às 4 da manhã. Não é? Ele foi com uma outra pessoa, foi com um outro irmão, com quem ele, para não ir sozinho e tal, saiu às 4 da manhã. Quando chegou a casa, às 4 da manhã, liga para o camarada que dizia que ele não trabalhava. Né? Ligou e ninguém atendia, mas ele não se cansou de ligar. Até que aparece alguém, uma voz muito ensinada, quem fala? Olha, irmão, daqui é o pastor Miguel Coias, é só para dizer que acabei de trabalhar. Acabei de trabalhar! É só para lhe dizer que acabei de trabalhar. Próxima vez que disser que eu não trabalho, lembre-se deste dia. Lembre-se deste dia. Então, ou seja, olha, eu também já fui professor, e o professor não tem horas. Eu fui professor de educação física, né? E exerci funções de gestão na escola C+S da Tocha. Na altura era assim que se chamava, na Tocha.
E sabem, eu quando estava em funções de gestão, eu só tinha 10 dias de férias. 10 dias de férias. Geralmente eram em agosto. 10 dias. Eu era o presidente na altura do Conselho Diretivo. Eu só tinha 10 dias de férias. E eu não tinha horas de trabalho. À meia-noite, muitas vezes, o guarda da escola telefonava para mim a dizer-me assim: senhor doutor, era assim que eles nos chamavam, senhor doutor, olha, pode vir à escola. A escola foi, que aquilo era no Irma, era no antigo Rovisco Pais, era num sítio muito escondido, e havia sempre gente que pensava que a escola tinha bens e tinha dinheiro lá escondido ou guardado no cofre, e tentavam fazer assaltos, ou comida, etc, etc. E então o guarda telefonava-me e lá ia eu à meia-noite para a escola e vinha às vezes às 2 da manhã, porque tínhamos que verificar sala a sala se havia roubo, se não havia roubo, o que é que tinham roubado, o que é que não tinham roubado, etc, etc. Então, para dizer que há profissões, né? Há profissões, e o do pastor é uma delas, que não tem hora de trabalho. Certo? Não tem hora de trabalho. Não há hora de trabalho. Trabalha-se quando de facto há essa necessidade premente de trabalhar, seja à meia-noite, seja às 2 da manhã, seja às 6 da manhã, seja às 3 da tarde ou às 4 da tarde. Sem problema nenhum. Correto? Porque eu já fui professor e sei que assim é. Correto? Eu saía, eu vou-vos dar mais ou menos um dia de trabalho quando eu era professor de Educação Física. Eu dava aulas em Coimbra, na Solum, e eu saía da Figueira da Foz, do Viso, para apanhar, naquela altura só havia comboios que eram as automotoras, eu estou a falar dos anos de 1980, correto, 1980, automotoras que tínhamos que ir, e às vezes as automotoras demoravam um bué tempo, 2 horas e meia, 3 horas a chegar a Coimbra. E eu tinha que sair às 4h30 da manhã de casa para apanhar a automotora às 20 para as 6 e só vinha à noite para casa. E depois, durante o comboio, durante a viagem do comboio, eu tinha que preparar as minhas aulas para o dia seguinte. E ainda, muitas vezes, eu chegava à casa e eu ainda ia fazer cultos. Não era pastor, mas eu exercia funções ministeriais. Eu ia fazer cultos às congregações, às vezes 5 pessoas, 6 pessoas. Certo? Era o sábado, era o domingo. Eu fiz isso com muito prazer, com muita alegria, com sacrifício, claro. Mas ao sacrifício está associado também o prazer de fazermos aquilo que amamos. E eu fiz estas duas coisas. Fui professor, que eu amei, eu tirei o curso de professor. Eu não tirei um curso porque me calhou, face às notas que eu tinha, olha, não tirei direito, fui parar a línguas. Não, eu tirei o curso que eu quis. Eu quis ser professor de Educação Física e fui professor de Educação Física. Eu quis ser pastor e deixei a minha profissão letiva para ser pastor. Trabalhei com prazer, sacrifício, claro, muitas vezes, mas com prazer. E a pior coisa que pode acontecer, né, muitas vezes, é essa maldicência dizer que o pastor não trabalha. É falso. O pastor trabalha tanto quanto qualquer outra pessoa, como qualquer outra profissão, é um trabalhador nato, claro, nato. E eu já fui pastor numa igreja com 40 e tal pessoas, na minha ilhada, e fui pastor de igrejas com centenas de pessoas, como era o caso da ICMAP. Há funções de trabalho diferentes, mas há responsabilidades maiores. E a responsabilidade traz muito stress, traz muita pressão, certo? Sobre a pessoa que a tem, não é? Porque eu era o pastor principal. E então, ou o pastor responsável, ou o pastor presidente, como é dito em alguns lugares. Então, há muita pressão, há muito stress sobre isso. Embora eu tivesse o trabalho distribuído pelos outros também, que eu não queria trabalhar sozinho, como é lógico. Tiago, fazer-te aqui uma pergunta, até porque a tua realidade talvez tem algumas diferenças do que conhecemos, que é como é que tu lidas com falta uma palavra em português, mas aquela sensação que eu creio que é recorrente nos pastores, aquele overwhelm, o ficares, há alturas em que nos sentimos engolidos, quase como por uma onda, ou porque toda a gente parece que precisa de nós, ou porque parece que todas as coisas começam a acontecer ao mesmo tempo, às vezes boas, às vezes más.
como é que consegues lidar com isso e passar, se calhar, esses momentos em que, bom, nem sabemos bem o que fazer porque é tanta coisa a acontecer à nossa volta? Menos mal hoje, tendo em conta com aquilo que era, por exemplo, há uns anos. E aí voltamos a um dos nossos temas preferidos aqui no podcast do Tudo Bons Pastores, que é de facto este é um podcast solar, mas não tem medo de encarar as sombras, não é? E portanto, quando nós falamos a nível de acreditarmos que Deus nos chama para uma vida abundante, que é uma vida inteira, alguns de nós já vivemos experiências em que isso não aconteceu porque a nossa cabeça não estava bem, não é? Isto é uma voltinha para eu evitar o termo mais batido hoje e que tu, com coragem, Ruben, traz da saúde mental, não é? Mas que se está a tornar assim um termo incontornável, e ainda bem, por um lado. Portanto, quando eu estive menos saudável de tudo, da cabeça incluído, ainda continuo razoavelmente pouco saudável da cabeça em muitos aspectos, mas uma das coisas que para mim era mais difícil e que tornava a minha vida mais complicada é que eu tinha mais resistência a reconhecer os meus limites. E no que diz respeito à agenda, a maneira que eu tenho de simplificar este assunto é, por exemplo, reconhecer que nos 30, sobretudo na década dos nossos 30, e eu tenho 45 agora, mas os 30 nós somos uns cavalos. Claro que conhecemos o pecado da preguiça, eu escrevi um livro acerca do pecado da preguiça, eu conheço bem, mas de um modo geral os nossos 30 anos é como, de certeza que, por exemplo, este período que o Carlitos estava a falar, Carlitos, de certeza que isso foi para aí nos teus 30, certo? Exatamente. Porque os 30 é assim, nós somos... nós não isso mesmo. Somos cavalões, isso. Não pensamos nas coisas, e portanto, hoje para mim... uma coisa que me facilitou bastante no regresso do período sabático é que eu tenho limites que respeito sem culpa. Portanto, e antigamente eu sentia culpa e hoje aceitei. Portanto, o Senhor ensinou-me, tem-me vindo a ensinar a aceitar limites. Há aqui uma ideia que eu gostava ainda de resgatar também, porque a questão que tu colocaste ao Carlitos, Ruben, é uma questão perene, que não é de nós agora, foi sempre o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele devota o capítulo 9 a dizer, aliás, há aqui uma parte excelente, estou a ler na Bíblia, na Boa Nova, na Bíblia para Todos, ele diz assim, 9:9, está escrito na lei de Moisés, não tapes a boca ao boi que faz a debulha. Será mesmo com os bois que Deus está a preocupar aqui? Não é antes a nosso respeito que ele fala? Sim, isto foi escrito para nós. Isto por causa daquele capítulo em que o apóstolo Paulo está a defender acerca da dignidade que um pastor tem de receber o seu salário e de, em termos laborais, ser colocado ao mesmo nível dos outros e até acima. E ele defende como exceção aquilo que ele fazia, que ele prescindia do seu salário, mas digno é o obreiro do seu salário. Este é um dos textos em que o apóstolo Paulo fala nisto, porque o próprio apóstolo Paulo foi acusado disto que tu próprio disseste. Só para terminar ainda, Ruben, porque há um aspecto que eu aprendi com o pastor Joé de Sousa, a nível que é da Terceira Igreja Batista de Lisboa, e ele uma vez disse numa reunião, numa conferência fiel, disse isso para os pastores, acerca de ser cioso do tempo em que nós nos protegemos do próprio ministério, porque a maneira certa para sermos fiéis no ministério é sermos os melhores a descansar. Nós temos de ensinar a nossa igreja a descansar, e o problema é que os pastores recolhem muitos prejuízos porque desobedecem ao descanso. E eu que venho de um enquadramento mais calvinista, para mim o Shabat, neste caso o domingo, é uma coisa que eu tento levar seriamente. Portanto, eu acho que há um mandamento de descanso que não é cerimonial. Eu tenho a posição que é moral. E como é moral, eu sou daqueles que acham que o sábado deve ser respeitado. O sábado, neste caso, é o domingo, mas como dia especial de descanso. Que, curiosamente, para nós pastores, nós sabemos que geralmente não é o dia que nós descansamos mais, mas esta ideia de que se o pastor não é um exemplo de descansar, ele está a convidar a sua congregação a pecar. E o Joé de uma vez disse-me uma coisa que eu uso várias vezes. É um truque, não é nenhum truque, é uma questão de obediência bíblica, mas que eu até aproveito para passar. Que é, imagina, muitas vezes pergunto ao pastor, pode
pode naquele dia, está livre naquele dia. E quando são dias, por exemplo, que nós preparamos para descansar e não fazer nada, há geralmente um sentimento de culpa, e marcamos alguma coisa porque nada estava marcado, porque era o dia que nós tínhamos planeado descansar. Então o pastor Joed ensinou-me a mim e outros pastores, o que o pastor deve dizer não é mentira nenhuma, é não, irmão, nesse dia eu tenho um compromisso. Não precisamos é dizer que o nosso compromisso é descansar, porque descansar deve ser um compromisso. E deixa-me dizer, a minha igreja sabe, muitas vezes é assim que eu respondo. A pessoa convida-me para uma coisa qualquer ou faz-me uma proposta. Se eu planeei descansar naquele dia, eu vou responder com toda a verdade, a dizer, não posso nesse dia, tenho um compromisso. O compromisso é descansar. E a importância do descanso, como tu disseste há bocadinho, Tiago, temos todos aqui uma experiência próxima ou na primeira pessoa com os efeitos. No meu caso foi os efeitos da ausência do descanso, porque pronto, foi, aliás, quem me segue conhece a história, não vou estar aqui, não quero estar aqui a ser chato, mas os efeitos da ausência do descanso, aliás, são devastadores. E eu acho que disseste uma coisa interessante sobre, e eu acho que faz também parte do nosso trabalho. Um dos nossos trabalhos enquanto pastores, das nossas responsabilidades enquanto pastores, é encontrarmos o equilíbrio entre a nossa humanidade, que somos humanos, que falhamos, que erramos, e muitas vezes esses erros são visíveis por causa da nossa posição, mas também de termos a ousadia e a audácia de nos colocarmos numa posição de ser um exemplo. Eu lembro-me que o apóstolo Paulo, a determinada altura, quando diz exatamente para que o observem da mesma forma como ele observava a Cristo, ou seja, para que sigam aquilo que ele faz. Estou a usar uma tradução muito livre e muito contemporânea, mas basicamente é essa a ideia, exatamente como ele observava e seguia aquilo que Cristo tinha feito. Há um lado de tremenda ousadia, mas também de tremenda responsabilidade nestas palavras, que eu acho que enquanto pastores não nos podemos dar ao luxo de rejeitar, que é, nós enquanto autoridade, nós também estamos a dar exemplos para que aqueles que nos ouvem e que nos seguem, enquanto pastores, para seguirem. E quando nós damos esse exemplo, e é engraçado porque estavas a usar, creio que a frase do pastor Joed, nós estávamos a convidar as pessoas a pecar ao não colocarmos em prática o descanso. Creio que a frase era essa. Se eu a disse mal, corrijo-me. E é exatamente isso que é, de facto, ao ser o descanso uma coisa tão importante, que lá no momento da criação o próprio Deus determinou um dia para ele, e é interessante isso. Não creio que Deus precise de descansar, vamos lá ser francos. Deus precisa de descansar. Ele é todo poderoso, quer dizer, omnipotente, omnisciente, sabe todas as coisas, mas ao mesmo tempo o que está lá em Gênesis é exatamente algo para nós observarmos, e não deixa de ser um bocadinho estranho que muitas vezes nós, enquanto pastores, e eu falo aqui com a minha experiência pessoal, tínhamos tão pouco cuidado na observação do descanso. E antes de fechar aquilo que estou a dizer, isto vem muito, e eu agora vou falar de uma experiência muito pessoal, que foi o que aconteceu comigo. Porque muitas vezes, ainda hoje, as pessoas me perguntam qual foi a razão pelo qual entrei no meu lado lunar, usando a música do Rui Veloso e pegando na expressão aí do Tiago. E na verdade, e eu creio que já falámos um pouco sobre isto num dos episódios da temporada 1, não é? Já agora um pequeno teaser, portanto, se não viram, vão lá ver a temporada 1, que, modéstia à parte, está muito interessante. Mas, em grande parte, a razão pelo qual eu me vi numa situação de esgotamento não teve a ver com pressões externas. Não teve a ver com pessoas atrás de mim ou ao meu lado a dizer tens de trabalhar mais, ou tens que dar mais, ou tens que fazer isto, ou tens que fazer aquilo. Eu sei que há casos de esgotamento onde isso acontece, até a nível de igreja. No meu caso, teve a ver com uma coisa que eu acho que ainda é mais... desculpa, eu estou um bocadinho anglófono, mas está-me a faltar palavras em inglês, em português eu detesto, mas é um bocadinho mais tricky, é um bocadinho mais
estava a faltar a palavra no português, é mais ardiloso, vá, que é a pressão autoimposta. A pressão que nós nos impomos a nós mesmos, a necessidade que nós nos impomos a nós mesmos, que às vezes é um bom amigo, essa pressão, mas quando ela se torna desmedida, é um terrível peso. E no meu caso, vou-vos confessar, foi o que me fez cair naquela, ou foi grande parte do que me fez cair, foi a pressão que eu próprio coloquei em cima de mim mesmo para atingir ou para chegar a determinadas coisas e conseguir fazer determinadas coisas. E isso daria quase que sessões de terapia incontáveis, mas é também um cuidado que eu acho que enquanto pastores, e até o descanso, creio eu, ajuda muito a lidar com essa pressão, e esse descanso inclui, o Tiago há bocadinho falava, quando falavas nos teus passeios de segunda-feira com a Ruth, o teu tempo com a Ruth, a ausência de telemóvel, a ausência de redes sociais, gerir os nossos silêncios públicos, o não estar sempre à distância de um telefonema, o não estar não é não estar nunca, né? Há também malta que consegue não estar nunca à distância de nada, mas o aprendermos também a cuidar um pouco do nosso espaço pessoal, do nosso espaço relacional com a nossa mulher, do nosso espaço relacional com os nossos filhos. Tudo isso são coisas que eu, na minha maneira de ver as coisas, fazem, por exemplo, parte de um descanso que, às vezes não sendo ativo, mas é um descanso no sentido em que não estamos a pensar naquilo que estamos a pensar a maior parte do tempo, que é pá, agora tenho isto para resolver na igreja, olha, agora aquela pessoa está a passar por esta situação e por esta circunstância. E vou dar um exemplo muito, muito rasteiro, mas eu um dia falava com um desportista profissional, um desportista que compete profissionalmente, e perguntava-lhe qual era, o que é que era mais difícil, porque dizia, até era um futebolista neste caso, a sucessão de jogos nas pernas, jogares de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Ele dizia assim, olha, sabes que às vezes mais difícil do que o físico é a concentração competitiva, que é, quando eu estou em campo, os meus níveis de concentração, quando eu estou a trabalhar, os meus níveis de concentração naquilo são tão altos, que eu às vezes saio dali mais esgotado na minha cabeça do que nas minhas pernas, e as minhas pernas estão cansadas, mas e ele dizia, às vezes sabe tão bem, e no caso dos desportistas têm poucas folgas, poucas férias, não podem agarrar a meio do ano e ir com a família para as Caraíbas, tem outras coisas boas, mas é engraçado porque exatamente ele dizia, às vezes é tão bom ter um dia em que não pensa em bola, em que não pensa em futebol, não estou nada preocupado em seguir o treino ou o regime, e eu acho que os pastores, nós muitas vezes temos grandes períodos de concentração competitiva, desculpem, em que estamos sempre a ser requeridos para alguma coisa, seja para fazer, lá está, para pregar, para aconselhar, para atender telefonemas às 4 da manhã ou à meia-noite, Carlitos, para expulsar demónios às 3 da manhã. E se calhar às vezes era importante guardarmos e sermos mais intencionais a guardar o nosso tempo e a guardar o nosso descanso. E isso inclui gerirmos também, muitas vezes, a proximidade que às vezes temos das pessoas. Eu vou deixar, nós não temos muito tempo de programa, mas vou deixar Tiago ou Carlitos, se vocês quiserem terminar ou dar uma chega final, sintam-se à vontade. Eu, por mim está tudo dito. Da minha parte, eu não tenho mais nada para dizer. Carlitos, de certeza que tem uma história. Não tem. Histórias tem muitas, mas aqui eu estou como o Tiago, também está tudo dito, não é? Lembrar, a única coisa que há profissões, sei lá, eu vou dar aqui o exemplo, uma pessoa na função pública, uma pessoa que trabalha a atender o público, etc., tem o seu desgaste, atender o público, até porque no público há gente mais fácil, gente mais difícil, etc., mas a pessoa acaba aquele serviço, vai para casa e acabou. Mas agora, um pastor não é assim. Não é? Um pastor não é assim. Olha, um professor não é assim. O professor tem aulas para preparar, tem testes para corrigir, para classificar, tem avaliações para dar, não é? Tudo isso. Tem viagens para fazer. Eu andei sempre mal às costas, não é? E isso me produz, olha, para já gasto dinheiro. Eu cheguei a alugar quartos numa pensão, não é? Não podia ser num hotel, tinha que ser numa pensão.
às vezes ficava 15 dias sem vir a casa, tinha um menino pequenino, que era o meu Bruno. Estou a dar o caso dos professores, que é aquilo que agora nós mais vemos. Tinha viagens para fazer todos os dias no comboio. Portanto, olha, médicos é a mesma coisa. Eu conheço médicos, né, e sobretudo, muitos deles trabalham em investigação, etc. Não tem hora. Aquilo não tem hora. Qual hora? Não há hora. Correto? Trabalhos de investigação, na literatura, muitos deles. Isso. Agora, cada um tem os seus ritmos próprios, de facto. Há ritmos próprios de descanso, cada um. Há pessoas que conseguem encontrar os seus próprios ritmos de descanso. Há pessoas que precisam mais, há pessoas que precisam menos, há pessoas que recuperam melhor, há pessoas que... Olha, como no exemplo que tu deste do desporto de alta competição. Há atletas que recuperam muito rápido e há outros que não recuperam tão rápido assim. Cada um de nós tem os seus próprios ritmos de metabolismo, etc, etc. E no pastorado é a mesma coisa, do meu ponto de vista, é isso. E eu vou só fechar dizendo uma coisa. Eu acho que muitos dos conselhos e muitas das coisas que nós falamos aqui hoje aplicam-se ao Ministério e aplicam-se a qualquer que seja a área profissional que nós vivemos, sinceramente. Por exemplo, o descanso, que para mim devia ser das coisas que nós devíamos ser mais intencionais, e vou fazer outra vez teaser. Nós já falámos sobre descanso nos episódios da temporada 1. Se estás no YouTube, se estás no Spotify, é fácil, é uns episódios aí para trás, vais lá chegar. Meus queridos, eu hoje vou-vos dizer que saiu daqui uma frase que é candidata a um dos próximos motes do programa. Eu até fiquei desfocado agora, a ver se ele foca outra vez. Já, foca-te lá. Está difícil, já está focado outra vez. Tiago Cavaco diz que este é um podcast solar que não tem medo de encarar as sombras. Anotei, está anotadíssimo. Uau! Eu apenas descrevi o que vocês têm feito aqui. Podcast solar que não tem medo de encarar as sombras. Bem, é isso mesmo, é uma boa descrição deste podcast. Até porque aqui fazemos sempre questão de falar sobre tantas coisas, nomeadamente a vida, o Ministério e a cabeça, e fazemos sempre sem truques, até porque aqui deste lado é tudo bons pastores. Meus queridos, um grande abraço, até ao próximo.